começando Cidadania e Serviço Público, o programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Tá com dívidas e não sabe como sair do vermelho? O Procon oferece dicas para te ajudar com esse problema. Daqui a pouco eu te conto no noticiário dessa edição. E os protestos contra a reforma da Previdência foram relevantes aqui em São Paulo e em Brasília. A FESPESP esteve presente nas duas capitais. E lembra daquele projeto da adoção de crianças e adolescentes? Hoje, quem vem falar um pouquinho deles são as meninas da ASP e TJSP. Tudo isso agora no Cidadania e Serviço Público. A gente volta já. Olá, servidor público, olá, cidadão. Estamos em mais um programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. E o assunto de hoje é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso, nossos convidados é Maricler Real e Fernanda Tonos, que são da Associação das Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça. E o assunto muito importante para você. Vamos lá. Tudo bem, Maricler? Tudo bem, Guazi. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Então, Maricler, nós temos aí o ECA, que é como chamamos o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí tem uma entidade, uma associação, IBDFAN, que quer modificar alguma coisa, extrair alguma coisa do ECA para um outro estatuto. O que é exatamente? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de trazer um assunto tão importante para a gente poder socializar com o cidadão e com o servidor público. A proposta do IBDFAN é retirar do ECA toda a parte protetiva. Um projeto assinado pelo Randolph, que a Fernanda, depois que esteve com ele lá em Brasília durante a semana, vai poder explicar direitinho como foi. Mas é um projeto que, a grosso modo, diz que a família é quem tem que ser privilegiada. Tira a parte de proteção da criança, então nós não vamos mais procurar uma família para uma criança. É uma família que vai sair procurando uma criança para adotar. Privatiza, terceiriza, tira do controle do judiciário a parte de destituição do poder familiar, tira da mão dos assistentes sociais, psicólogos, do juiz e do Ministério Público o cruzamento de dados entre o cadastro de crianças e o cadastro de pretendentes à adoção, para fazer esse cruzamento, para fazer essa aproximação, para ver se este é um casal que tem um perfil adequado para aquela criança. Uma das coisas que me deixa estarrecida é um vizinho que gosta de uma criancinha, que não tem um filho, que gosta da criancinha de uma família, de uma mãe que é pobre, que não tem creche, que o trabalho não é o suficiente para sustentar os seus filhos com dignidade, que acha que aquela criança é negligenciada. Ele mesmo pode ir lá e pedir para o juiz que ele quer que aquela criança seja destituída porque ele tem a intenção de adotar aquela criança. De certa forma, toma o filho do vizinho, inclusive. Além disso, desonera o Estado de toda a proteção. Você nunca mais vai precisar ter nenhuma política pública, porque transfere para a sociedade um papel do Estado e do Judiciário. Fernanda, a preocupação que vocês têm e essa discussão de não querer que saia essa adoção do ECA é exatamente preocupada com a possibilidade de manutenção da criança na família. Como é que isso funciona? Sim, Gozi. O Estado tem o dever, tem a obrigação de garantir para a população políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social. E com essa proposta apresentada pelo IBDFAN, o Estado não teria por que, se em um mês se retira a criança da família, o Estado não teria por que investir nessa família, investir nessa questão social mesmo. Então ficaria assim, um Estado mínimo, né? Passaria a ser o Estado neoliberal, o Estado mínimo, o Estado se desobriga mesmo de garantir essa questão para a família, né? Essa obrigação.
Você falou uma palavra forte aí, privatização, né? É como o Estado sai, como a Fernanda está dizendo, e a adoção vira uma coisa de uma entidade que vai trabalhar privativamente como se fosse uma empresa. Isso. Existem já diversos grupos que são grupos de apoio à adoção, alguns seríssimos, inclusive temos várias amigas e vários deles assinam a nota do movimento pela proteção integral da criança e do adolescente, que nós somos umas das signatárias, que entendem que é obrigação do Estado, do Executivo municipal, estadual e federal, manter as políticas públicas para manter essas crianças nas famílias e, excepcionalmente, quando este não é o caminho, que essa criança seja colocada em adoção através de um processo onde famílias foram inscritas, as pessoas individualmente ou em grupo familiar se inscreve para fazer uma adoção, tem toda uma avaliação, tem todo um segmento, um acompanhamento desde quando essa criança é colocada em estágio de convivência, que a gente chama. Por outro lado, esse projeto possibilita que grupos de adoção façam essa aproximação, que avise, abre a porta das instituições de abrigo para que casais que tenham interesse, inscritos ou não, entrem no abrigo e digam: gostei dessa ou daquela criança, essa tá para adotar, não tá, então vou lá pedir para o juiz tirar essa criança. Vira uma mercadoria? Vira uma mercadoria. E vender a criança para o governo é mais barato do que ele aplicar em política pública. É a possibilidade do test drive da criança que test quer drive. adotar. Uma imagem interessante essa. Entra lá e vai escolhendo a que mais interessa. Feira de adoção de gatinho, de cachorrinho e gatinho. Vira uma feira de adoção. Entra, ai que bonitinho esse e tal. Já foi vacinado? Se foi, eu quero, se não foi. Fernanda, esse projeto do IBDFAN está no Senado. O senador Randolph é quem entrou com o projeto. Exato. E o Paulo Paim, senador Paulo Paim, lá do Rio Grande do Sul, é o relator do projeto. Vocês conversaram com os dois. Como é que foi essa conversa? Sim, a gente teve representantes do Movimento pela Proteção Integral em Brasília. Tinha sido marcada anteriormente uma audiência pública que foi cancelada e nós mantivemos a ida a Brasília para tentar essas articulações com os dois senadores, né? Fomos recebida, num cafezinho pelo Paulo Paim, pelo senador, e conseguimos, assim, as diversas entidades que estavam lá, e foram várias, assim, que assinam e que estão nessa luta pela proteção integral da criança e adolescente. A gente conseguiu expor muito do que representa esse PLS, de qual é o real risco desse projeto de lei para as crianças, adolescentes e famílias no país. A gente acredita que conseguiu passar mesmo a ideia de que, se está sendo vendido ou apresentado esse PLS como um canto da sereia, de que vamos resolver a situação das crianças que estão acolhidas, porque há muitas crianças em situação de acolhimento institucional. A gente conseguiu mostrar que, na verdade, com essa proposta de 1 mês para a criança ir para ser retirada da família e para adoção, sabendo que a criança adolescente que fica mais tempo acolhido é a criança maior, não é o perfil que a maioria dos pretendentes querem, que acaba sendo bebê, criança, branquinha, enfim. Isso não vai resolver o problema, esse PLS não vai resolver o problema, porque o mais fácil é tirar a criança, vai se retirar e os abrigos vão encher mais ainda de crianças. É o oposto da ideia que está sendo vendida. Apresentada aí em forma de um projeto de lei que vai salvar isso, que vai resolver o problema, né? Enfim. E eles foram sensíveis a isso? Eles ouviram, Paulo Paim ouviu, Randolph ouviu, ambos colocaram que precisa ampliar essas discussões, porque eles não esperavam essa reação de tantas entidades, né, contrárias ao projeto. Totalmente contrárias, que mostram a tragédia que isso é para o Estatuto da Criança e Adolescente, e ouviram, e o senador Randolph assumiu um compromisso lá público de que não vai andar esse projeto de lei esse ano, e a gente vai estar atenta se não vai andar mesmo. E se caminhar, se tiver qualquer tramitação, a gente vai chegar junto e vai
fazer com que a gente seja ouvido, com que várias entidades de psicologia, de serviço social, entidades nacionais aí de direitos da criança e adolescente que tem um histórico de luta da criança nessa questão e não alguém que está chegando num direito de família, com uma visão de direito de família, querendo dizer como vai ser, desconsiderando totalmente a luta que já vem sendo travada durante tantos anos, que chegue e diga, ó, nós temos a solução e não é a solução esse PLS. Eu queria ouvir de vocês dois, qual é a realidade da adoção hoje no Brasil? Em números você quer saber? Em números, em números e depois como é que a pessoa chega até o juiz para fazer uma adoção? Existe um cadastro nacional que é coordenado pelo CNJ de crianças e de pretendentes. Então, quem quer adotar uma criança vai até a vara da infância mais próxima da sua residência, leva um atestado médico, um atestado de bons antecedentes, um comprovante de residência, faz uma solicitação de que quer adotar uma criança, é marcada uma avaliação psicossocial, aí vai ser avaliado se é uma pessoa que tem condições ou não, porque nem todo mundo tem condição de adotar uma criança. E depois que essa pessoa é avaliada, ela vai como pretendente para este cadastro. Ela pode ser chamada para uma criança que está em outro estado. Antigamente era regionalizado, depois se expandiu a nível de estado e agora é a nível nacional. A mesma coisa uma criança. Quer dizer, é uma criança ou que a família entregou por falta de condições, ou por falta de interesse, ou por falta de estrutura. São N os motivos que podem levar uma criança a ser colocada em adoção. Quando a família abre mão do seu poder familiar, essa criança imediatamente é colocada em adoção. São raros os casos, mas existe as mães que após o parto já abrem mão desse poder familiar. E existe aquelas famílias em que, mesmo depois de um acompanhamento, mesmo depois de o conselho tutelar, do serviço social e da psicologia do tribunal, terem acompanhado e essa família não ter conseguido se reestruturar dentro de um plano feito junto com os setores de assistência social das prefeituras, essa criança, os familiares são destituídos e essa criança vai para o cadastro. Então, nós temos hoje em torno de 50 mil crianças acolhidas que não estão para adoção, Lose, porque são crianças que as famílias estão passando por algum tipo de dificuldade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo nessa conversa. Conversamos aqui com a Maricler Real e com a Fernanda Tonos. As duas são assistentes sociais e são da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. A Mariana vai dar um alôzinho para vocês e voltamos já já. Ficar no vermelho no começo do ano é quase uma lei, né? Mas ninguém merece trabalhar só para pagar dívida. Por isso, o Procon quer orientar você, consumidor, sobre os seus direitos e ainda dar umas dicas de como usar o seu dinheiro de forma correta. O órgão está oferecendo palestras gratuitas à população e dá tempo de você assistir alguma delas ainda em fevereiro. As inscrições, estão abertas e podem ser feitas no site www.procon.sp.gov.br/cursos. Tem no período da manhã e tem à tarde também. Essas palestras acontecem no auditório da Fundação Procon, na Barra Funda. Vamos para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público. E continuamos aqui com a Maricler Real, que é presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Estado de São Paulo. E com a Suzana Borges, que também é da diretoria da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal. Estamos discutindo a questão da adoção, a questão do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e um projeto apresentado pelo IBDFAM, através do deputado Randolph, senador Randolph, que quer tirar parte do ECA, tentando resolver, segundo eles, o problema da adoção. Suzana, o que você acha disso?
O que eu acho não, o que todo mundo que está envolvido no movimento acha, é que na verdade eles vão estar expondo crianças a situações de risco e de traumas. Por quê? Porque não vai ter muitas preparações que nós, enquanto profissionais do Tribunal de Justiça, estamos preparados a fazer. Não vão levar em consideração a avaliação completa dessa família, desses pretendentes que estão buscando uma criança por adoção, não vão levar em conta os desejos dessa criança, não vão tentar também, porque vão diminuir muitos prazos. E esses prazos não vão permitir que a gente invista para que essa família tenha uma chance de se reestruturar e estar novamente reavendo o seu filho e podendo cuidar dele. Então são várias coisas, são várias perdas. A gente tem que pensar que se a gente apressa um processo, por exemplo, as pessoas que são pretendentes à adoção, elas têm que passar por um curso de pretendentes à adoção. Nesse curso a gente vai falar da criança real e da criança ideal. A criança ideal é aquela criança que eu acho que eu quero, que a Marie Claire falou no primeiro bloco, que é a menininha com até 2 anos, branquinha, tem todo esse... saudável. Então são essas as características do perfil da criança desejada, da criança ideal. Só que a gente chega nas entidades de acolhimento, o que a gente encontra? Crianças maiores de 4, 5 anos, crianças de todas as cores, porque nós somos um país de miscigenação, nós não somos um país de brancos, e aí nós encontramos todos os tipos de crianças que sofreram vários traumas e também uma coisa que é muito importante, a maioria dos casais não aceitam nem crianças que passaram por algum trauma, por exemplo, violência sexual, HIV positivo. Então são coisas que a gente tem que trabalhar ainda com essas pessoas. E isso a gente consegue de alguma maneira abordar no curso de pretendentes à adoção. Agora, se você tirar os prazos, se você diminuir, você vai deixar de trabalhar essas famílias, de trabalhar essas pessoas, e você vai desrespeitar de todas as formas possíveis e imagináveis o direito de uma criança ter uma família que vai realmente estar preparada para receber ele e para cuidar dela. Eu fiz uma imagem aqui de vocês falando, Marie Claire, não sei se eu estou tão errado nessa imagem, dá a impressão que muita gente, que não são todos, claro, mas muita gente que quer adotar, não vai buscar um ser humano para conviver com ela, vai tentar buscar um filho que não é dela, mas que é muito parecido com ela, para ser o filho que não teve, faz de conta que teve, é isso? É isso. E alguns ainda usam assim, não, mas eu não quero de uma cor diferente da minha, porque eu não quero que a criança seja discriminada. Olha, a criança já é discriminada, meu amigo. O que você não quer é que seja discriminada do seu lado, porque discriminada essa criança é desde que nasceu. Gozi, nós estamos falando de tirada de direitos das famílias pobres nesse país. Então, enquanto o projeto cria outro estatuto, o Estatuto da Adoção, retira a adoção do ECA, transforma numa outra lei, o ECA fica ainda, isso é a justificativa do senador no projeto, resta ao ECA lidar com os adolescentes infratores. Então deixa de ser o Estatuto da Vira um Código Penal da infância e da criança. Do adolescente. Vira um Código Penal do adolescente. Não leva em consideração que este Estatuto, que já tem 20 anos, que a primeira sugestão de modificação foi apresentada no ano seguinte, e que quem apresenta modificações são pessoas que não entendem absolutamente nada de infância, de educação, de saúde, de convivência familiar, de políticas públicas. São pessoas como o nosso senador aqui por São Paulo, o José Serra, que solicita que a maioridade penal seja modificada aos 16 anos. É um random... Não vamos consertar nada, vamos penalizar. Isso. Então, assim, é a mesma coisa que você dizer, olha, as políticas públicas não estão resolvendo. Não estão resolvendo porque não existem, porque são ineficientes. Então, como eu não consigo resolver o problema, eu vou simplesmente voltar à estaca zero do Código de Menores de 50 anos atrás, que quando a mãe não conseguia cuidar dos seus filhos, eu tirava e punha no tal do orfanato, que era a época.
Aliás, era assustador o tal juizado de menores daquela época. E cheguei a trabalhar nele, não conto para ninguém. Eu acho que uma coisa que é muito importante a gente falar também é da devolução. Porque quando você apressa um processo, se a minha criança ideal, quando chega a minha criança real, não bate, a chance da devolução acontecer é muito grande. E sempre aconteceu antigamente. As coisas foram mudando, o Estatuto da Criança e Adolescente trouxe isso, outras leis foram acontecendo para permitir que esse estágio, que essa avaliação fosse esse processo de adoção, que é um processo, não é uma coisa do dia para a noite, é um processo, que esse processo fosse sendo desenvolvido para poder contemplar todas as necessidades da criança e do adolescente, não do adulto que quer adotar. E aí, o que acontece? Se você apressa isso, a chance de não ser o que eu estava esperando e eu querer devolver é muito grande. Agora, ninguém para pensar no trauma que isso traz para uma criança e quanto isso vai marcar ela para o resto da vida dela. Porque tem crianças que a gente conhece que foram devolvidas 4, 5 vezes. E aí eles se tornam adultos, e aí eles vão parar na criminalidade, eles vão parar em outros mundos, em coisas que a sociedade não aceita e não valoriza, mas aí a sociedade esquece que ela não fez o papel dela, que ela não cuidou dessa criança e que ela levou ela para esse caminho. Nossa, uma criança que vai para adoção e que é devolvida vira um objeto. Na segunda adoção, essa criança já não entende mais nada da vida. Essa criança já perdeu a família, já teve um rompimento de um vínculo. Ela já sabe que, mesmo que é evidente que a gente sabe que não é a criança que foi a culpada por aquela situação ter acontecido, a criança já vai se culpabilizar. Aí, quando ela vai para a casa de uma terceira pessoa, que pretensamente vem com a mamãe, vem com o papai, daí alguns dias, não quero mais brincar de mamãe, não quero brincar de papai, ela vai achar que a culpa é toda dela. E aí é complicado. E aqueles que levam, que não queriam levar irmãos, mas para levar o bonitinho, leva o outro junto, e aí fica lá um tempinho, e daí, olha, eu vim devolver, mas vim devolver só um, porque um eu quero, o outro não. Gente, é uma coisa absurda pensar nisso tudo, porque a adoção é uma coisa importantíssima, é você pegar alguém que por algum motivo não conseguiu se estabelecer na família, não é isso? E vai buscar uma nova família, e quem vai adotar vai transformar, vai trazer para uma outra família, não é isso? Falem aí qual é a importância da adoção. É importantíssimo, somos extremamente favoráveis à adoção, é um recurso que não é para todo caso, mas é um recurso para quando aquela família não conseguiu se estruturar depois de aplicadas as políticas públicas. O ponto número 1 é a família se estruturar e o Estado tem obrigação disso. Tem obrigação. O ponto número 2 é a adoção de que forma? Adoção para quem foi procurar no Tribunal de Justiça, a equipe, a vara da infância, fez todo o processo que a Marie Claire falou, que ele vai lá, entrega os documentos, aí a primeira coisa que ele tem que fazer é o curso de preparação para pretendentes de adoção, onde a gente trabalha todos os tabus e todas as coisas, e aí depois disso ele vai entrar numa fila para ser avaliado, a gente vai avaliar essa pessoa e vai ter um feedback para ela do porquê, do sim ou do não. E a gente trabalha com isso, eu posso dizer uma coisa, que de todos nós técnicos do Tribunal de Justiça, eu acho que é uma das coisas mais prazerosas que a gente faz, é trabalhar na adoção de uma criança. Só que trabalhar na adoção de uma criança, preparando esse casal, preparando esse pretendente, seja ele quem for, para que ele consiga lidar com essa criança. Porque essa criança pode testar, essa criança pode fazer várias coisas. E ela não tem que ser devolvida, então vamos deixar uma coisa clara. O que as assistentes sociais e psicólogos procuram, na verdade, que estão discutindo hoje, é que não pode ter um código de adesão fora do Estatuto da Criança e do Adolescente e deixar só para punição. Tudo tem que ser no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que vocês são contra esse novo projeto. A adoção tem que existir e bem feita. É isso? Exato. Com pessoas altamente qualificadas, como são os servidores, assistentes sociais e psicólogos, os juízes da infância e o Ministério Público. Está aí dado o recado para você. Você é cidadão, você é servidor público, você tem tudo para adotar uma criança seriamente. Transformar essa criança na sua família. Isso é o mais importante, não é isso? Isso. É um filho por adoção, não é um filho adotivo.
Filho é filho. Filho por adoção. É isso. Conversamos no nosso programa de hoje com a Maricléia Real, com a Fernanda Tonos, com a Suzana Borges sobre a questão da adoção, em especial contra o projeto que quer tirar a adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fiquem agora com a Mariana e o nosso noticiário. Mesmo com a suspensão da tramitação da PEC 287 no Congresso, trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos, centrais sindicais e entidades representativas marcaram presença na Avenida Paulista essa semana, em mais uma manifestação contra a reforma da Previdência. A concentração começou às 4 horas da tarde no vão livre do MASP e, aos poucos, os manifestantes ocuparam os dois sentidos da Avenida Paulista. O objetivo desses atos continua sendo de alertar sobre os prejuízos da PEC e continuar pressionando o governo para que a matéria saia da pauta de votação. Em Brasília, o presidente da FESPESP, José Gozzi, e o diretor da FESPESP, Júlio Bonafonte, atuaram nos bastidores da Câmara dos Deputados. Os dois, junto com outras lideranças paulistas, visitaram os gabinetes dos parlamentares para discutir a proposta e ressaltar os absurdos que ela causa aos trabalhadores. O Conselho Nacional de Justiça aprovou o Plano Estratégico Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário. A ideia é definir metas a serem cumpridas em cada tribunal na hora de melhorar a qualidade do serviço judiciário e ser a referência brasileira na formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. O plano é um trabalho sob coordenação do CNJ, observando a realidade dos tribunais e o atual cenário da crise econômica. Entretanto, cada tribunal tem que elaborar e manter o seu próprio plano estratégico, mas tendo como base o Plano Nacional. Está terminando o Cidadania e Serviço Público. Os endereços para acompanhar nossas redes sociais são esses que estão aí na sua tela. O programa é exibido no canal comunitário do Estado de São Paulo e para assistir é só você sintonizar no 9 da NET, 8 da Fibra ou 186 da Vivo. Acompanhe também o programa ao vivo pela internet. É só acessar o www.tvaberta.tv.br. Semana que vem tem mais, eu espero você. Uma boa semana e até o próximo domingo.